Na semana passada, o Lucas falou sobre 2 Timóteo, capítulo 4, e explicou a importância de conhecer a palavra e viver a palavra. Ele falou sobre a interconexão de conhecer e viver a palavra, que faz a pessoa capaz de compartilhar a palavra com as pessoas ao seu redor. Conhecer e viver a palavra significa que a tua fé vai transbordar e derramar do teu coração e atingir as pessoas ao teu redor. Hoje quero construir em cima da base que Lucas fundou para introduzir o foco das pregações em 2022. Hoje vamos ver 4 coisas. Vamos falar acerca do que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Vamos avaliar várias maneiras que Deus pode falar com a humanidade. E vamos falar sobre Filipenses, capítulo 2, versículo 5, e o que significa ter o mesmo modo de pensar de Jesus. E 4, vamos falar sobre o crescimento espiritual para 2022. Mas primeiro vamos orar. E depois vamos começar o nosso primeiro ponto de hoje. Então, oremos. Deus Pai, muito obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que vai guiar-nos. Obrigado pela Tua palavra que é a verdade. Ajuda-nos, Pai, a compreender cada vez mais a Tua palavra e a aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Guia este momento de estudo, Pai, porque nós queremos sair daqui diferentes de que entramos. Em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro ponto. O que é a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? A ideia de conhecer a palavra é uma coisa básica, mas ao mesmo tempo é profunda. Quando falamos acerca da palavra de Deus, os nossos pensamentos vão logo para a Bíblia. Está certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Mesmo que seja correto pensar que a Bíblia é a palavra de Deus, não podemos esquecer João capítulo 1. Abrem as vossas Bíblias em João, capítulo 1. Porque João escreveu, aliás, sobre a palavra. Nós sabemos que a palavra de Deus é a Bíblia. Mas João vai ajudar-nos a compreender melhor o que é a palavra. Vou ler João capítulo 1, começando em versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 2. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Quem estava com Deus era a palavra. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem nada foi criado. Então, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Por meio de quem? A palavra. Versículo 9. Vamos saltar alguns versículos. 3 para 9. 9. Aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao vir a este mundo. Versículo 10. Ele estava no mundo que foi feito por ele, o mundo não o conheceu. Agora vamos para versículo 14. Versículo 14. A palavra fez-se homem e veio habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória, como glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao falar
conhecer a palavra de Deus. Temos de meditar, ler e estudar e até consumir a palavra escrita, a Bíblia. Mas conhecer a palavra tem de incluir conhecer a palavra viva, Jesus. Temos de conhecer Jesus, a palavra viva. Temos de consumir tudo que Jesus falou. Temos de falar, ou, outra palavra, conversar, orar com Ele. No nosso ponto 2, eu vou falar mais sobre como é que podemos perceber melhor a mente de Jesus e como é que podemos compreender os seus pensamentos. Mas neste momento é importante dizer uma palavrinha acerca do facto que Deus comunica com a humanidade. Nós sabemos que Deus comunica com a humanidade, mas Jesus deu um aviso em Mateus capítulo 7. Abram as vossas Bíblias. Mateus capítulo 7. Em versículos 15 a 18, podemos ler as palavras de Jesus. Ele deu um aviso. Eu vou ler hoje de manhã somente os versículos 15 e 16. Então, Mateus capítulo 7, vamos ler versículos 15 e 16. Então, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Vêm ter convosco como se fossem ovelhas, mas por dentro são lobos furiosos. Versículo 16. E pelos seus frutos que hão de reconhecer. Porventura, podem colher-se uvas das silvas ou figos dos cardos. Podemos ver que existem falsos profetas. Pessoas que dizem que falam por Deus, mas em verdade não estão a falar por Deus. Paulo avisou Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Abram as vossas Bíblias. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois há de vir o tempo em que os humanos não aguentarão a sã doutrina, mas no desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido, há de ir à procura de muitos mestres. Há muitas ideias sobre como é que Deus falou e comunicou com os seres humanos. Nós podemos ir a qualquer livraria e vamos encontrar livros. Podemos ir à internet e vamos encontrar informação. Por exemplo, ao Corão. Há muitas pessoas que dizem que Deus falou através do Alcorão. Mas isso não significa que é a verdade. Também, em Moçambique, pessoas pensam que, onde eu trabalhei durante 9 e tal anos, pessoas pensam que através dos antepassados Deus comunica com as pessoas. Há pessoas que dizem que os anjos, os espíritos, lhes revelam coisas. Existem livros e websites que podem guiar alguém a aprender na prática de comunicar com os seres celestiais. Ou nós podemos ir comprar livros que vão explicar-nos exatamente o que vai acontecer durante 2022. Como é que este Paulo Cardoso, o autor, ele é um sábio que pode guiar as nossas vidas. Mas nós temos de ter cuidado. Não significa que ele está a falar por Deus. Mas muitas pessoas vão pôr isso a igual a Bíblia.
E nós temos de saber que há diferenças. Mesma coisa com Alcorão. Pessoas vão dizer que tudo está igual, mas tudo não está igual. Também, nós sabemos que cá em Portugal e por todo o mundo, existem organizações e religiões como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Elas usam a Bíblia, mas também têm os seus próprios livros que têm mais peso do que a Bíblia. O que está revelado no seu livro tem mais peso do que a Bíblia e nega o que está escrito aqui. Soa muito bem os nossos ouvidos a pensar, sim, eles também são cristãos, são igual, elas têm a verdade. Ou que os testemunhos de Jeová, elas têm a sua própria Bíblia, traduzido especificamente para que as suas doutrinas parecem coisas verdadeiras. E eles vão dizer que a sua Bíblia está correta e a nossa Bíblia está cheia de errados. Está cheia de erros, aliás. Nós temos de perceber que há muitas pessoas que dizem que falam por Deus, ou têm uma conexão com Deus, ou os seres espirituais, e verdadeiramente não estão a falar por Deus. A verdade é de que, além da Bíblia e de Jesus, Deus poderia comunicar com os seres humanos, mas Deus nunca se contradiz. E Deus nunca vai violar a sua palavra. Quero ler alguns versículos para ajudar-nos a perceber esta ideia. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos, capítulo 1, versículo 20. De facto, desculpa, você estava a procurar, vou esperar. Então, Romanos, capítulo 1, versículo 20. De facto, desde a criação do mundo, Deus, que é invisível, mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Há outras traduções que dizem a sua criação. Então, pela natureza ou criação, podemos aprender sobre Deus. Mas se alguém dizer, no outro dia eu estava a fazer um caminho e parei em frente de uma árvore enorme e começou a perceber que Deus ama todas as pessoas e todas as pessoas vão ser salvas porque aquela árvore falou comigo. Bem, Deus nunca contradiz a sua palavra. Mesmo que alguém disse que alguém, uma revelação, uma coisa que elas receberam, nós temos de pôr e ver a luz da Bíblia. Se alguém disse eu estava a passear e perceber isso sobre Deus, que Deus é assim como Jesus era, também nós podemos ser igual a Jesus, nós podemos criar coisas, fazer milagres e pessoas podem nos adorar. Todos nós somos como Jesus, o Messias. Isso eu vou pôr aqui à luz da Bíblia e ver que não é errado. Não está certo, é errado. Nós temos de perceber que há coisas falsas. Em Hebreus, capítulo 1, diz que nos tempos antigos Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados pelos profetas. Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e ele destinou como herança de todas as coisas. Tudo que lemos, ouvimos, ou cada filosofia, religião, tem de ser analisado e verificado à luz da Bíblia, à luz da palavra. Porque existem ensinamentos, religiões e ideias
que parecem verdadeiras, mas à luz da Bíblia, a falsidade de tais ensinamentos é óbvio. Sabemos que alguém que diz que fala por Deus nem sempre está a falar por Deus. Recebeu uma revelação. Alguém veio, apareceu e já sabe um segredo. Nós sempre temos de ver tudo à luz da Bíblia. Temos de lembrar que qualquer revelação, palavra, pregação, profecia ou instrução tem de ser, não deve ser, mas tem de ser avaliada à luz da palavra. E vamos ouvir o que alguém está a dizer, ou já disse, e pôr na balança com a palavra de Deus, para saber se concorda com os pensamentos de Deus. E para fazer isso, temos de conhecer a palavra. Vocês não podem sempre pensar, aquela pessoa vou levar para o pastor. O pastor pode explicar tudo. Vocês têm de conhecer a palavra escrita e a palavra viva. Amém? Amém. Veja Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 10. Colossenses, capítulo 2, versículos 8 a 10. Versículo 6. Peço desculpa. Versículos 6 a 10. Por isso, assim como aceitaram o Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo deverão viver unidos a Ele, bem arraigados e edificados na vossa união com Ele, estabelecidos na vossa fé, como vos ensinaram, e cheios de gratidão a Deus. Tenham cuidado para que ninguém vos prenda com teorias e argumentos da falsa sabedoria. Alguns exemplos de falsa sabedoria. Baseados em tradições humanas ou nos princípios deste mundo e não nos ensinamentos de Cristo. Baseado nos princípios deste mundo e não nos ensinamentos de Cristo. Porque Deus está totalmente presente em Cristo, de forma corporal, e Ele tornou-vos completos naquele que é a cabeça de todos os poderes e autoridades. Sabemos que é importante conhecer a palavra escrita, também sabemos que Jesus é a palavra de Deus, a palavra viva. Isso faz a ligação com o nosso próximo ponto. Ponto 3. Vamos falar sobre Filipenses 2, capítulo 5. Abre as vossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E vamos falar sobre o que significa ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Conhecer Cristo, a palavra viva, e ser capazes de avaliar o nosso mundo, ideias e culturas, religiões, pensamentos, filosofias, significa que temos de compreender como Jesus pensou. E Paulo falou acerca disto. Ele exortou os crentes de obter a mente de Jesus. Filipenses 2:5. Vou ler 3 traduções diferentes. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus.
tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Tentam pensar como Cristo Jesus pensava. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por si mesmo o homem não é capaz de colher aquilo que vem do Espírito de Deus. Para ele são coisas sem sentido. Desculpe, algumas pessoas estavam a procurar. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 2 ou 2 Coríntios 2? Obrigado. Tem pessoas aqui a lutar contra onde está. Eu escrevi 1 Coríntios capítulo 2. O princípio é, por si mesmo o homem não é capaz. É capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, o que aconteceu? Se não me engano, eu tinha dito 2 Coríntios capítulo 1, certo? Sim. Isso é porque, como vários de vocês sabem, alguns não, eu tenho dislexia. E o que eu vi era assim, é verdade, acontece. Então, o que eu fiz? Pior, às vezes, eu, quando vejo, por exemplo, um contacto, eu disse, ok, Robin, temos que ligar isso, eu vou dizer 1, 2, 3, 4, e verdadeiramente é 2, 1, 3, 4, e nós acabamos de ligar com uma coisa que não era certo, e depois tenho que concentrar-me ali. Ok, 1 Coríntios 2, versículo 14. Por si mesmo, o homem não é capaz de colher aquilo que vem do Espírito de Deus. Para ele, são coisas sem sentido. Não as pode compreender, porque só com a luz do Espírito elas se compreendem. Versículo 15. Porém, aquele que vive do Espírito é capaz de fazer um juízo sobre todas as coisas, e a ele ninguém o pode julgar. Na verdade está escrito, versículo 18. Quem poderá conhecer o entendimento do Senhor? Quem será capaz de lhe dar conselhos? Mas nós temos o entendimento de Cristo. Outra versão, fim do versículo 16, diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos de conhecer a palavra viva. O nosso objetivo tem de ser obter a mente de Cristo. Pensar como Jesus pensava. Jesus, tanto como os apóstolos e os primeiros crentes, avaliaram o seu mundo à luz do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a fonte de entendimento que Jesus e todos os seus apóstolos tinham acerca de Deus. Jesus percebeu a sua própria identidade, quem Deus é, o plano de resgatar a humanidade na base das Escrituras hebraicas. Muitas vezes temos a ideia que com 9 meses de idade, Jesus já sabia que ele era o Messias. Mas ele, crescendo, estudou, através do que nós vimos na Bíblia, ele cresceu na sabedoria de Deus. E ele percebeu, através do Antigo Testamento, quem ele era. E quem Deus é. E o plano de Deus para resgatar a humanidade. Jesus percebeu a sua própria identidade na base das Escrituras hebraicas. E os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, a igreja do primeiro século, compreenderam e buscaram o seu entendimento sobre Deus, o seu Messias e o mundo no Antigo Testamento.
Temos de lembrar que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, escreveu o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar segundo a vontade de Deus. Ele estava a referir o Antigo Testamento ou as Escrituras hebraicas. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 2, já lemos, que explicou que Deus falou no passado, de maneiras diferentes, pelos profetas e agora por Jesus. E continuando com o raciocínio de conhecer a palavra significa conhecer a mente e os pensamentos da palavra viva, Jesus, nós temos de conhecer muito bem o Antigo Testamento. Nós somos de uma igreja do Novo Testamento. E muitas vezes as igrejas que dizem que são do Novo Testamento não tratam muitas vezes o que está no Antigo Testamento. Mas se nós queremos perceber como é que Jesus pensava, nós temos de conhecer as Escrituras que ele sabia, ele conheceu, ele estudou, as Escrituras que guiou a sua vida. Temos de lembrar para obter a mente de Cristo, ou termos os mesmos sentimentos de Jesus, temos de estar cientes do facto de que Jesus foi instruído nas Escrituras hebraicas, memorizou os livros de Moisés. Jesus interpretou o mundo, a cultura e as religiões à luz das Escrituras hebraicas, que são para nós o Antigo Testamento. Por isso, temos de conhecer muito bem o Antigo Testamento. É muito óbvio que a igreja primitiva considerava que o que nós chamamos de Antigo Testamento importante. Isso significa que temos de levar a sério o que está revelado nas Escrituras hebraicas. Parte desta seriedade e peso do Antigo Testamento é que o Messias, Jesus, cumpriu e satisfez os requisitos que nem um ser humano tinha conseguido fazer nem antes e nem depois de Jesus. Jesus cumpriu e satisfez tudo que Deus exigiu na antiga aliança. Toda a exigência de Deus, Jesus cumpriu. E por este facto, Jesus era e é o caminho para se cumprir a antiga aliança e instituir a nova aliança. Tudo que está nas Escrituras hebraicas temos de ver, estudar e interpretar como Jesus as interpretou. Quando fazemos isso, vamos ver como Jesus cumpriu a lei de Moisés. Vamos ver que não temos de fazer sacrifícios para cobrir os nossos pecados, porque Jesus fez tudo isso por nós. Vamos aprender muito sobre Deus e o seu caráter. Vamos ver que Deus interage com a humanidade. Vamos aprender como ser consistentes e pacientes durante tempos bons e menos bons. Vamos conhecer o Deus que Jesus amou. Vamos ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Vamos ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Vamos ser mais capazes de pensar como Jesus pensava.
e para conhecer a palavra, para ter os mesmos pensamentos de Jesus, temos de ter um plano de estudar o Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus. Esse é o nosso ponto número 4. O plano para conhecer melhor Deus em 2022. A primeira parte do plano é o seguinte: as pregações durante 2022 vão focar-se em conhecer como Jesus usou, interpretou e aplicar textos das Escrituras hebraicas. Vamos estudar os seus ensinamentos, relatados nos Evangelhos. Também vamos incluir ensinamentos sobre disciplinas espirituais cristãs ou práticas espirituais cristãs. E quando eu falo sobre disciplinas espirituais ou práticas espirituais, não estou a dizer que nós vamos estudar coisas de outras religiões ou que vamos pensar em meditação, em que nós temos de pensar em nada e esperar que algo vai nos encher. Não. Nós vamos falar sobre disciplinas espirituais cristãs que nós vimos, ou práticas que vimos que Jesus fez e os seus discípulos fizeram. Nós vamos estudar estas práticas que Jesus e os seus discípulos praticaram. Tais disciplinas ou práticas podem ajudar o seguidor de Cristo a experienciar a presença de Deus e poderão ajudar-nos a conhecer melhor Deus. Segunda parte do nosso plano, além de que as pregações. O primeiro e terceiro domingo do mês, começando em fevereiro, oferecemos uma aula de 30 minutos para explicar mais sobre as disciplinas espirituais cristãs que vimos que Jesus e os seus discípulos praticaram. Algumas disciplinas poderão ser feitas todos os dias. Tomamos como exemplo a oração. Nós podemos falar com Deus todo dia, cada dia, e temos de fazer isso. Mas outras disciplinas, por exemplo, o jejum, não são praticados todos os dias. O objetivo da aula é ajudar as pessoas a descobrir quais são as disciplinas espirituais que Jesus e os seus discípulos praticaram e como podem praticar tais disciplinas. Eu vou dar 2 exemplos da minha própria vida. Não tornei-me um cristão até que eu tinha 22 anos, ou 23 anos. Como já sou 50 tal anos, já esqueci. Mas era dia 14 de fevereiro. Dia 14 de fevereiro de 1993. Tinha 22 anos. Ok, já me lembro. Agora, eu não sou muito bom em memorizar textos ou versículos da Bíblia. Eu me lembro, eu tive amigos. Até tenho um colega que ele é muito bom em memorizar textos ou versículos. Mas durante muitos anos eu lutei tentando fazer aquela disciplina de memorizar versículos ou textos bíblicos. E há mais ou menos 5 anos atrás, talvez seja 6, vocês sabem que não me lembro muito bem as datas. Bem, que comecei a ler o mesmo texto ou livro durante muitos meses. E no fim de 3 ou 4 meses, fui capaz de dizer, 2 Timóteo, capítulo 2, fala sobre estas ideias.
Eu não podia dizer palavra por palavra, mas consegui pelo menos identificar os temas que estão ali. Para mim, aquela disciplina foi muito bom. Descobrir uma maneira que funciona para mim, a memorizar, não versículos ou textos, mas ideias nos capítulos. Faz sentido? Outra coisa, sou casado com uma boa mulher. Eu gosto muito de comer. E por causa disso, durante esses anos, vocês já notaram que aumenta peso, depois baixa, perde quilos, aumenta quilos. Mas eu estou com fome sempre, eu gosto muito de comer. Então, quando faço jejum, eu tenho que pensar que tipo de jejum vou fazer. Ok, se for, por exemplo, 3 dias, eu vou comer pão e beber água. Mas para minha mulher, primeira vez que fazemos jejum juntos, ela olha, por que está a comer? Ela pode passar dias sem comer nada e ela ainda não tem fome. Basta 1 hora depois do almoço eu quero comer. Então, ali aquela frustração, bem, estou a fazer jejum de uma maneira errada? A razão pela qual nós vamos ter estas aulas e falar mais sobre disciplinas espirituais cristãs é por causa disso. Por exemplo, jejum. Vamos falar sobre jejum. Depois vamos ter 2 semanas para experimentar com jejum. E depois vamos reunir e falar, sabe que não deu certo para mim passar um dia sem comer nada. Foi necessário comer pão 2 vezes. Ou, para mim, jejum funciona muito bem se eu não comer ou não tomar pequeno almoço, mas jantar, eu como jantar, eu janto. Mas eu consigo fazer 5 dias assim. E nós podemos encorajar uma a outra a desenvolver maneiras que funcionam nas nossas vidas para implementar disciplinas espirituais que podemos ver que Jesus e os seus discípulos praticaram. Isso faz sentido? É muito importante. Então, este é o plano para ajudar pessoas a crescer. Primeiro, as pregações vão focar-se no Antigo Testamento, também nos ensinamentos de Cristo, como é que Ele interpretou o Antigo Testamento. Isso é muito importante. E depois vamos ver práticas espirituais, disciplinas espirituais que Jesus e os seus discípulos praticaram. Em conclusão, um relacionamento com Deus é o objetivo. Deus quer que tu vivas a vida abundante. Cuidado. Quando digo abundante, não podes manipular essa palavra para significar Deus quer que eu seja rico e ter tudo que eu quero. Não, eu não estou a dizer isso, aquela palavra não significa isso, não. Um relacionamento abundante com Deus significa que vamos experimentar a sua presença nas nossas vidas de uma maneira profunda, que Ele vai influenciar cada aspecto das nossas vidas. Deus quer providenciar tudo o que necessitamos. Ele pode até eliminar as nossas mentes para percebermos melhor as diferenças entre o que necessitamos e o que queremos. Sim, Deus pode dar às pessoas a habilidade de criar negócios ou empresas e ser ricas. Mas temos de tirar a ideia de que uma vida abundante é somente uma vida com muito dinheiro. Meus irmãos, eu tenho
uma vida abundante, não porque tenho muito dinheiro. Tenho uma vida abundante porque tenho um relacionamento com Jesus, o Criador do Universo, e Ele anda comigo amavelmente. Tenho uma vida abundante porque tenho uma mulher que aguenta as minhas manias. E ela toma a decisão, diariamente ela toma a decisão de estar comigo. A minha vida é abundante porque tenho filhos que me irritam, mas também trazem muita felicidade à minha vida e estão a andar com Jesus. Tenho uma vida abundante porque tenho amigos que me amam. Tenho uma vida abundante porque todos os meus pecados, todas as asneiras que fiz, as minhas atitudes erradas, todos os meus preconceitos, a minha arrogância, orgulho, não têm o mesmo peso que o sacrifício de Jesus tem. O seu sacrifício tem muito mais peso e importância e traz transformação. Se estás cansado de viver sem experimentar a abundância que Deus está a oferecer, recebe Jesus na tua vida. Recebe Jesus na tua vida. Convida Jesus para entrar na tua vida. E vamos, este ano, 2022, vamos estudar para termos os mesmos pensamentos de Jesus. Vamos experimentar as disciplinas cristãs que vão ajudar cada um de nós a ter uma vida abundante com e em Deus. Se quiseres receber Jesus na tua vida, entre em contato conosco. Fala comigo, fala com Roberto, Derlani, fala conosco hoje. Se quiseres participar no grupo que vai estudar mais sobre as disciplinas espirituais cristãs, por favor, inscreva-te naquela aula. Pode fazer isso através do Facebook Messenger ou enviar uma mensagem no nosso contato. Irmãos, nós temos de obter a mente, o modo de pensar como Jesus pensava. Porque este mundo está a cair ao nosso redor. Nós vamos passar com dificuldades, o mundo está mesmo abalado. E quando conseguimos pensar como Jesus pensava, vamos ter experiências, vamos ter uma vida abundante com Deus. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A palavra escrita e a palavra viva que é Jesus. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-me, Pai. Porque vai ser muito fácil sair daqui hoje, ou amanhã, segunda-feira, terça, quarta, esquecer que nós temos, Pai, de mergulhar-nos na Tua palavra. Nós temos de consumir a Tua palavra. Nós precisamos de parar, fazer uma pausa e buscar a palavra viva que é Jesus. Ajuda-nos também, Pai. Desperta-nos para começar a descobrir quais são as disciplinas, as práticas que Jesus e os seus discípulos praticaram, para conhecer-te cada vez mais, para sentir a Tua presença nas nossas vidas, para viver sem medo, para viver com a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia.
a esperança que vem de Ti. Dá-nos sabedoria, Pai. E em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham uma boa semana.